Pirataria é a violação da propriedade intelectual a partir da reprodução, da distribuição, da comercialização ou do uso de um determinado bem ou produto sem a expressa autorização. Definição disponível no site Brasil Escola. Pirataria também é algo objetivamente bom. Mas acredito que a melhor forma de se montar meu argumento é primeiro evidenciando as falhas lógicas nas afirmações da suposta imoralidade e desserviço a inúmeros grupos relacionados ao ato de pirataria. Começando por 1. Pirataria é ilegal. Esse é o argumento mais fácil de se rebater. Afinal, ele diz que pirataria é ruim porque é ilegal. Bem, no passado, escravidão era legal e homossexualismo era ilegal. A legislação não necessariamente determina o certo ou o errado, mas apenas como as camadas mais altas da sociedade querem que nos comportemos. 2. Pirataria é roubo. Vejamos a definição de roubo, pois não? Roubo, abre aspas, crime que consiste em subtrair para si ou para outra pessoa coisa alheia, fecha aspas. Como definido no site do Senado Federal. Pirataria não subtrai nada de ninguém, mas copia, logo não pode ser roubo. Não importa quantas cópias piratas você baixe, você não tirou nenhum único centavo do bolso de ninguém. E se não fosse assim, eu pessoalmente adoraria piratear The Sims 1 bilhão de vezes e levar a EA à falência eu mesmo. 3. Pirataria não tem controle de qualidade. Esse argumento sugere que pirataria não necessariamente é uma coisa imoral, mas que oferece um péssimo serviço. Muitas vezes mencionando vírus de computador, propagandas ou baixa qualidade de reprodução, para o qual se pode muito bem apontar tantos quantos exemplos de péssimos serviços oficiais também, como os muitos infames casos de localização, censura e remoção de recursos de produtos originais, ou o fato de que membros pagantes de serviços de streaming também têm de assistir propagandas mesmo assim. 4. Pirataria é um crime de gente privilegiada. Sim, tem quem diga isso, que simplesmente pula qualquer elaboração e diz que quem pirateia é simplesmente quem usa de sua posição favorecida para exercer a violência da pirataria sobre os produtores de conteúdo. Mas evidência científica sugere o contrário, como aponta o Instituto de Direito da Informação da Faculdade de Amsterdã. Abre aspas. Numa escala nacional, a pirataria online apresenta uma correlação notavelmente forte com a falta de poder de compra. Uma renda per capita mais elevada coincide com um número menor de piratas em relação aos usuários legais. Fecha aspas. 5. Pirataria não apoia a indústria. Talvez o ponto mais prevalente em discursos anti-pirataria atualmente, essa ideia implica que, ao deixar de pagar por sua cópia de um produto, sejam jogos, animes ou qualquer outra coisa, você também não está incentivando a indústria em questão e seus colaboradores e artistas. Mas essa é uma lógica falha, pois assume que o pirata é um indivíduo que tinha a intenção e poder para comprar o produto desde o começo, sendo que, como discutido antes, na maioria das vezes essa não é a realidade do pirata. E se a opção gratuita não estivesse disponível, ele simplesmente não consumiria esse conteúdo para começo de conversa. Não só isso, segundo o Programa de Justiça da Informação e Propriedade Intelectual da Faculdade de Direito da Universidade Americana de Washington, estudos já foram feitos que sugerem que quase metade dos piratas eventualmente venha comprar o conteúdo original. Mais precisamente, o estudo apontou que dos conteúdos pirateados foram comprados 8% dos filmes, 15,3% das publicações e 15,9% dos jogos. Ou seja, não apenas ninguém está perdendo nada com pirataria, mas uma porcentagem significativa de piratas se tornam tão fãs do conteúdo pirateado que passam a comprá-lo legalmente. Pirataria é literalmente neutra na pior das hipóteses e em até 16% dos casos uma coisa boa. E aqui eu gostaria de fazer uma breve interrupção para contar uma anedota. Quando eu era criança, meu irmão mais velho pirateava vários jogos em seu computador. E eu e meus outros 2 irmãos os aproveitávamos.
Eventualmente, cada um de nós veio a ter o próprio PC, e por volta de 2012 e 2013, a Steam chegou ao Brasil. E o que aconteceu depois disso foi que nós três compramos cópias originais de todos os jogos que lembrávamos ter pirateado. E essa não é uma história tão incomum assim. Enquanto eu não posso dar um argumento lógico apoiado por evidências científicas aqui, a real é que fãs de qualquer coisa adorariam ter o original se possível, mas muitas vezes não é. Mas voltando ao assunto, certo. Alguns dos ataques mais comuns à pirataria são falhos, mas isso não necessariamente implica que é uma coisa boa, pois então defendo essa posição pelos seguintes motivos. 1. Preservação. Conteúdo oficial é frequentemente atrelado a um complexo emaranhado de direitos compartilhados e contratos com datas de expiração, o que significa que é muito comum que propriedade intelectual de todo tipo simplesmente seja completamente removida de circulação, independente da vontade do público, mesmo os pagantes. Por vezes, mesmo aqueles que compraram tal produto oficialmente são privados do direito de usufruir de sua própria compra. Abandonware é o termo usado para produtos digitais impossíveis ou quase impossíveis de serem legalmente adquiridos. E quando feito, o dinheiro cai por inteiro nas mãos de revendedores em vez dos desenvolvedores originais. Mesmo franquias de grande sucesso se enquadram nessa categoria, como Silent Hill ou Need for Speed. Não só isso, mesmo companhias que crucificariam piratas dadas as oportunidades, já foram pegas usufruindo de pirataria também, como a Rockstar, que oficialmente vendeu cópias piratas dos próprios jogos, porque o código original simplesmente não funcionava em sistemas modernos. Segundo ponto: acessibilidade e justiça social. No momento em que escrevo esse roteiro, o jogo Expedition 33, escolhido aleatoriamente só como exemplo, custa US$ 50 americanos, aproximadamente 3,83% do salário mínimo mensal estadunidense, estimado em US$ 7,25 americanos por hora, 45 horas por semana, 4 semanas do mês. Mas o mesmo jogo custa R$ 200, ou 12,34% do salário mínimo brasileiro, comparativamente mais de 3 vezes mais caro. Retornamos aos dados previamente mencionados, onde pirataria é fortemente relacionada ao poder de compra. Para muita gente, comprar um produto original simplesmente não é uma escolha sensata, se é que é uma escolha para começo de conversa. Afinal, esses R$ 200 são 12% do salário total, mas podem muito bem ser 50%, 100% ou mais de 100% da renda disponível no mês, aquele dinheiro que sobra depois de pagar as contas. Agora, eu já li e ouvi críticas que afirmam que piratas têm um senso de direito deturpado, que ninguém lhes deve nada, logo quem não pode comprar algo simplesmente não deveria tê-lo. Mas quem sustenta essa lógica sustenta que, independente de se alguém está sendo prejudicado pela ação ou não, e pirataria literal e fisicamente não acarreta em perda, subtração ou débito de qualquer forma, o que consiste numa aquisição moral é apenas o aquisitor ter o capital para bancá-la. É uma filosofia que defende que o certo tem uma etiqueta de preço. A afirmação "se você não pode pagar por algo, simplesmente não tenha" é um absurdo que condena inúmeras pessoas à morte e pobreza e uma existência miserável. E isso sim é um senso de direito deturpado, ao meu ver. Interrompendo mais uma vez essa redação para uma anedota, eu queria compartilhar que o único motivo pelo qual eu tenho meu emprego hoje em dia é justamente porque eu pirateei coisas pra caramba, e assim eu aprendi a falar inglês e criar narrativas. Pirataria não é só sobre lazer, sem desconsiderar a importância do lazer, mas também é sobre ascensão social, consciência socio-histórico-política e muito mais. Uma população pobre e privada de pirataria não é apenas uma população infeliz, mas também uma com ainda menos possibilidades de melhorar as próprias condições. Conclusão: lembrando que uma pessoa que não contribui com qualquer projeto não é alguém que ativamente o sabotou, ou então cada ser humano na face da Terra teria a obrigação moral de ceder seus recursos limitados para as centenas de milhões de projetos sobre os quais não tem uma opinião negativa, pirataria é um crime sem vítimas. Nenhuma pessoa envolvida é prejudicada de forma alguma.
Na verdade, muitas vezes ambos os envolvidos saem ganhando. Não só isso, o serviço torna acessível a populações desprivilegiadas lazer e aprendizagem, que aumentam as possibilidades de ascensão social. Por fim, um último adendo. Antes que me acusem de ser desingênuo, sim, todos os meus livros, contos e jogos estão disponíveis de graça no meu blog. Até meu romance mais recente vai estar lá assim que meu contrato com a Amazon expirar. Mas quem tiver interessado e não estiver a fim de esperar até lá, é só me mandar um e-mail. Você pode encontrar o meu endereço de e-mail também no meu blog se acessá-lo pelo computador.